integrar aqui nosso Super Tandy. Opa! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, Tandy? Tá me ouvindo bem? Tô. Prazer imenso estar aqui com vocês do Surto Olímpico. Muito obrigado, o prazer é meu, Tandy. Inicialmente, né, cara, fiz uma colinha aqui, tem tanta coisa pra gente falar sobre o que você fez na vida, né, cara, que eu quero inicialmente falar pelo principal, né, que foi Barcelona 92. Inicialmente, te perguntar como foi aquele momento, mas antes, quando vocês chegaram lá, como é que estava a expectativa de você, do grupo? Porque vocês eram um grupo relativamente muito jovem, né? Tinha toda aquela tinha a geração de prata que tinha acabado. Explica pra gente aí como é que vocês chegaram em Barcelona lá, viram o clima, como é que vocês estavam se sentindo naquela época? Primeiramente, boa noite, gente. Prazer imenso estar falando com vocês aqui. Pessoas apaixonadas pelo esporte e como é bom fazer esporte, ainda mais agora nesse momento de pandemia aí. Vamos nos movimentar. Você não pode ver a terceira leva aí, que todo mundo fala que é a terceira onda, a parte psicológica e física também. Jogadores super novos chegando num sonho nosso, né? A Olimpíada para os atletas é a Disney do esporte. Você chegar dentro de uma Olimpíada em que você não é considerado favorito, sabendo o tamanho da responsabilidade de estar representando o seu país, nações. Chegamos nessa competição e, de repente, encontramos os cubanos. Já estávamos eliminados e uma partida, no momento dessa partida que nós conseguimos reverter o quadro, a gente começa a se olhar de uma forma diferente, de ter um comprometimento de união de grupo, responsabilidade, acreditar no outro. E aí aparecemos na Olimpíada um mundo mágico dentro de Barcelona, Barcelona totalmente reestruturada, linda, toda arrumada. O mundo inteiro, geralmente quando é na Europa, o mundo inteiro consegue chegar muito mais fácil do que, né, nas extremidades. E aí começamos a ver o tamanho e a dimensão da Olimpíada. 15 mil atletas, a mesma Olimpíada do Dream Team americano de basquete, Magic Johnson, Michael Jordan, Sergei Bubka estava nessa Olimpíada. Assim, grandes, grandes, grandes. Encontramos Schwarzenegger passeando na Vila Olímpica. Então é um mundo de encantamento do esporte, a Olimpíada, né? E esses meninos aparecem nela e querendo saber como é que é o tamanho disso, qual é a expectativa, nervosos, ansiosos, emocionados e um pouquinho da história de cada um vindo na bagagem por trás, né? É, é, Você falou legal, vocês eram jovens, tinha todo esse deslumbramento, né? Mas dentro de quadra vocês pareceram muito bem fechados, tanto que a competição foi só 3 sets perdidos, né? Na competição, como é que vocês viram o desenvolvimento do time quando vocês acharam que, pô, dá pra gente chegar mais longe, sim? Em que partida vocês tiveram essa visão? É, já no começo, como eu falei, um mês antes, contra a Cuba, vencemos 2 partidas dos cubanos. Ali deu um start, as nossas cabeças eram esses caras. E aí, você chegar numa Olimpíada que o Zé Roberto não queria ter estresse com a gente, ele falou assim, a partir de agora, eu não vou brigar com ninguém. US$ 10 um minuto de atraso. Quem chegar atrasado, eu não vou nem discutir. E aquilo adiantou demais, porque a gente tinha o Talmo, o nosso levantador, que era reserva do Maurício, ele que era todo certinho, ele ficou como o cara do financeiro da caixinha. E eu lembro que era uma loucura, as pessoas corriam para um lado, para o outro, atrás de cumprir o horário. Então você tem, dentro de uma Vila Olímpica, restaurante com todos os tipos de comida, com milhões de pessoas, pessoas bonitas, boate, videogames, salão gigante de videogames, uma academia de musculação de primeiro mundo, restaurante dentro, tem tudo. Então tudo pode sair. Se eu não me engano, é uma das poucas Olimpíadas que tinha uma praia particular. Então Sim, verdade. você tinha um encantamento absurdo e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade em que, às vezes, estávamos sentados, treinávamos de manhã,
estávamos sentados na praia e olhavam assim um relógio, caramba, vai chegar a hora, tinha que estar no horário do almoço, certo. Então, eu acho que esses fatores, esse comprometimento de equipe, de união, de responsabilidade, contribuíram muito para a gente chegar aonde nós chegamos. Eu acho que nós temos um recorde de Olimpíada até hoje, com a equipe que menos perdeu sets, 3 sets apenas. Vencemos 8 partidos, nenhuma derrota. E assim, eu senti que nós pegamos a pior chave, que era considerada a chave da morte. Sei que era a Rússia, né? A Rússia que tinha acabado de ser desfeita, a União Soviética. Era SEI, era Holanda, Cuba e, se eu não me engano, aí tinha mais um, mais ou menos, e Coreia, que era sempre perigosa, sempre vencia o Brasil. E foi como começou a nossa história, ali contra os coreanos, todo mundo concentrado e tal. E encontramos cubanos de novo na Olimpíada. Um mês antes, tínhamos encontrado os caras e vencemos 2. Aí falamos assim, pô, vai ser difícil, hein? Os caras vão vir com faca nos dentes, e vamos ver algo de algum diferente. E entramos com o mesmo foco, o mesmo comprometimento, vencemos rápido. Nós começamos a olhar, caramba, eu acho que a gente está jogando bem. Eu acho que o time encaixou de uma tal forma que agora vai ser difícil. E foi o que aconteceu. Eu acho que jovens talentosos, quando começam a acreditar no potencial deles e que acreditam na sua comissão técnica, né, nos seus gestores, o resultado começa a aparecer, independentemente de quem seja. Foi mesmo. Tirando a final, tem alguma partida marcante, assim, que você tem alguma lembrança Eu acho que especial? os Estados Unidos foi o jogo mais emocionante. Brasil e Estados Unidos, Estados Unidos vindo para o tricampeonato deles. Eles tinham sido 84, 88 e 92 seria essa tríplice deles. Uma pressão absurda. Os caras tinham perdido um jogo contra o Japão. Esse jogo contra o Japão, Samuelson, que era o oposto, careca, ele bateu uma bola e falaram que não, tomaram cartão e ele foi expulso. Com isso, para mostrar a importância de ter comprometimento, de jogar em equipe, ele raspa a cabeça. Ele raspou a cabeça e fica essa identidade forte do time deles. Caramba, os caras vieram como guerreiros mesmo. E começaram a crescer, voltar de novo focado para a competição. Chegaram na semifinal. Foi o jogo mais difícil. Uma pressão de moleque jogando com um time bicampeão olímpico. Claro que um novo time também ali se formou dos Estados Unidos, e o nosso também. E os caras que tinham tradição numa semifinal, jogo muito bem jogado, vencemos 2-0, eles ganharam o outro 2-1. O quarto set, eu vejo que eles começaram a se aproximar, e a pressão não tinha pontos corridos, era vantagem, então demorava muito mais. E nós conseguimos, e foi um peso que saiu assim das costas. E nós tínhamos uma coisa engraçada, porque nós achávamos assim, pô, tá cada dia mais difícil dormir. Quanto mais a gente passava para perto da final, mais a pressão aumentava. Aí o jogo difícil contra o Japão, vencemos, jogo difícil, porém vencemos. Poxa, agora chegamos na semifinal. Vencemos na semifinal, agora já temos o feito dos nossos ídolos da geração de prata. Já agora a gente dorme. Nada, ninguém dormia. Era 5 da manhã, indo no restaurante beber alguma coisa, comer um picolé, alguma coisa que fizesse e trocávamos ideias. Pô, será que a gente vai chegar? Será? Mas assim, é muito mágico, é um encantamento pra gente assim que é demais. É interessante você falar isso, porque a final pareceu ter tão tranquila, né? Até num podcast do nosso site, a gente estava comentando as primeiras lembranças olímpicas, eu falei que uma das primeiras lembranças minhas, né, foi Barcelona, teve a final, tudo assim, pô, teoricamente foi um atropelo, né, digamos assim, mas você falando que a tensão tanto na quadra, isso não transparecia, vocês jogavam praticamente por música, assim, acho que a final foi acho que uma das melhores partidas de vocês, né? Eu acho que quando você tem oportunidade de fazer história, você não tem que sucumbir para o medo, né? O medo ele vai estar para os dois lados. E acredito que quem mais entra com vontade, mostrando que está com vontade, isso serve também para todas as áreas,
Quando você mostra que você é melhor do que o outro cara, o cara sente. E foi isso que aconteceu. Eu lembro que batemos um papo, todo mundo feliz, conversando, e o único cara que já tinha uma medalha de prata na Olimpíada de 84, o único da geração de prata que estava presente na nossa equipe, chama Amaury Ribeiro. Cara diferenciado, Amaury. Quinta Olimpíada dele. Ele sabe, como sempre, ele vira e fala assim, gente, eu posso bater um papo com vocês? Aí um silêncio para escutar o Amaury, o cara super quieto, em que o José Roberto Guimarães botou ele do lado do Negrão, exatamente para segurar o Negrão, e de repente, quando a gente vai ver, ele vira e fala assim, gente, eu sei a diferença da medalha de prata para de ouro. Por momentos de fragilidade da minha equipe, por uma briga, por vaidade, a gente perdeu aquela medalha. Eu gostaria que a gente saísse daqui, e daquela geração toda, eu sou o único que estou aqui podendo ter a chance de ter uma nova medalha, que seja ela de ouro. Vamos sair unidos como a gente chegou até agora. Vamos ter esse comprometimento, não ter bola perdida. Eu lembro que abriu a porta do vestiário, nós parecíamos índios guerreiros indo para a guerra. Já no vestiário, já saindo, quando entramos alongando, entramos focados no aquecimento de rede, nós atacávamos, berrávamos, vambora, vambora. Eu lembro, olhava os holandeses olhando para a gente, pô, que caras, pô, esses caras estão com vontade. E não deu outra, nós passamos o carro em cima desses caras e foi um diferencial mesmo. Eu acho que foi essa vontade de vencer, de realmente fazer história. Muito legal. E vocês viraram campeões olímpicos, né? Quando vocês voltaram para o Brasil, vocês viraram superastros, né? Ginásios lotados, gente gritando, vocês sendo capas de revista. Como foi lidar com essa fama repentina? Assim, de repente você se acha chamado para programa de televisão? Como é que foi tudo isso? Bitomania, né? Uma bitomania. Saímos desconhecidos, 25 dias depois, volta uma loucura. Chegar no aeroporto e falar, poxa, adoraria que a Mocidade Independente Padre Miguel tivesse para me receber, a minha família. Pisamos no aeroporto, lotado. Aonde andávamos, as pessoas levantavam, aplaudiam. Esse carinho do público, as pessoas gostam de estar do lado de vencedores, protagonistas. E foi isso que aconteceu, cara. Foi um momento mágico, comerciais, o tempo inteiro com possibilidades de negócios, pessoas chamando a gente, empresas, televisões, o tempo inteiro vários programas, como você falou. Assim, é um mundo mágico, porém ele é ilusório, né? Ilusório porque se você foca somente nisso, se você esquece de ser o atleta, você acaba pecando, o seu rendimento cai demais. E já vi vários atletas com nomes deixarem de ser atletas e virarem celebridades. Quando você começa a querer ser mais celebridade do que atleta, tem um peso muito grande. E o retorno, isso você vai ver dentro da quadra, você vai ver no seu rendimento no dia a dia. E do momento que você deixa de ser esse cara diferenciado, as pessoas vão te esquecer. Então a importância de você sempre estar entregando a excelência, fazendo o seu melhor, exatamente para potencializar e ser reconhecido. E que esse reconhecimento não te leve para o lado da soberba, porque senão você vai se iludir. O tombo é muito maior, a vaidade ela é o princípio do nosso fracasso, a vaidade faz com que a gente deixe para amanhã o treinamento, a vaidade faz com que você não entregue a excelência e você acaba amargando depois o resultado disso no decorrer dos anos. Chegamos numa Olimpíada que poderíamos levar o bicampeonato, saímos com 5º lugar. Demoramos para começar, ou seja, eu acho que tem uma meritocracia divina em que Papai do Céu entrega para quem realmente se prepara mais do que o outro, para quem treina mais do que o outro, se planeja mais do que o outro, esse é o caminho. Você já adiantou até uma pergunta já, que eu ia perguntar se isso atrapalhou para o ciclo de Atlanta, né? Toda essa fama que vocês tiveram. Muito, muito. Não precisa nem falar. Eu acho que esse comprometimento, essa falta de comprometimento 4 anos depois, fez a gente amargar aquele 5º lugar. Foi dolorido, mas foi um aprendizado para as outras gerações que chegaram já com Bernardinho e virou tão vitoriosa, né? Isso acabou te motivando a você ir para a praia ou você já tinha esse projeto já daqui a um tempo eu vou para a praia?
não É, teve a ver. eu já, como carioca, eu já brincava na praia, na Tcheleá, tinha ali Bernardinho, nós brincávamos muito e eu sempre adorei a praia porque ela te dá uma liberdade, né? Uma falsa liberdade. Se você não tiver um comprometimento, essa falsa liberdade vai fazer você não ser nada. Então você, ao mesmo tempo, tem que jogar, você tem que treinar, mas você tem uma liberdade. Então eu posso me dar o luxo, como aconteceu, eu estar véspera de uma final de mundial na praia e de repente eu estar brincando com meus filhos na piscina de manhã e a final era tarde. Então essa liberdade que o vôlei de praia dá, ela é encantadora, mas pelo outro lado ela é traiçoeira. E aí, quando acabamos ali em 96, eu lembro que o Giovanni chega e me chama, falando bem mineiro, né? Vamos pro vôlei de praia? Eu falei, sério, você? Tem certeza? E aí a gente começou a ver isso, até o dia que aconteceu uma coisa super inusitada, eu dando autógrafo para uma menina, para três meninas, e uma menina no outro lado, uma fã de mó tempão já, ela vai e me chama, Tade, Tade, falei, já vou, só um minutinho, acabando aqui, ela não deixava mais eu concentrar nas meninas, Tade, Tade, aí eu continuei, eu falei, já vou, já vou, aí quando eu encaminho, as meninas ficam sem graça, eu falei, gente, eu vou atender ela, por favor, né? Ela é bem mais fã do que a gente. Aí começo a ir em direção a ela, uma gritaria e tal. Aí eu chego na frente dela, ela Tânia, me abraça chorando e tal, fala, chama o Giba pra mim. Moral da história, já estava chegando aí a minha hora de parar, a importância da reinvenção, a importância da gente estar se reinventando, porque o ciclo, a camisa que a gente tem que deixar para outras gerações, a gente tem que deixar algo melhor do que a gente recebeu. Imagino para você esse momento, né? Pô, É, você foi, foi capa foi, de foi. revista, aí veio chamar o Giba, né? É, Complicado. não, mas faz parte. Esse é o mundo que a gente se depara. Esse é o mundo que a É, gente vai se deparar daqui a pouquinho, né? Encontrando aí na frente. é verdade. É uma pergunta aqui nos comentários, até eu acabei perdendo o nome da pessoa, mas te perguntou qual foi o seu melhor parceiro na areia. Quem você acha que você Pô, teve? me botar em maus lençóis. Eu joguei É, com grandes jogadores, né? Vamos lá. Joguei com o Franco, fui campeão mundial com o Franco e minto, fui vice-campeão mundial com o Franco e campeão brasileiro. Joguei com o Giovanni, com o Gigi, eu fui campeão brasileiro. O primeiro ano foi um aprendizado para os dois. Ele volta para a quadra e foi bicampeão olímpico, junto com o Bernardinho em 2004. E campeão mundial também. Eu joguei com Emanuel, que eu acho que foi meu grande parceiro. No mesmo ano que nós fomos campeões brasileiros, fomos campeões mundiais. De 12 etapas, vencemos 7. Então, eu acho que o Emanuel foi realmente o cara que me ajudou a crescer na praia, porque é outra realidade. Achávamos que só os nossos nomes, o sucesso da quadra seria suficiente. E, de repente, a gente vai e vê que não era bem assim. A gente tinha que fazer algo a mais. E o Emanuel me deu um pouco de cancha dos atletas de vôlei de praia, e isso foi muito importante. é bem legal, né? Depois o Emanuel foi fazer dupla com o Ricardo, né? Aí foi a grande dupla para mim, de todos os tempos. Para mim, na minha opinião, foi Emanuel e Ricardo, realmente. Os caras diferenciados, jogam como nunca, como ninguém. Ela pode dizer Dupla que você do preparou o século, se eu não me engano. Emanuel. Teve Emanuel e É Loyola, verdade. mas para mim foi o Ricardo e Emanuel, dupla do século. Sim, sim, sim. Então você pode dizer que preparou já o Emanuel para o voo maior aí. Sabe o que eu acho legal? E isso é legal para a vida também, que eu acho importantíssimo. A gente tirar sempre coisas maravilhosas com quem a gente esteja, em casa, no trabalho, sabe, com quem a gente trabalha, os pares nossos. Eu e Emanuel é a maior prova disso. Ele tinha sabedoria e facilidade como atleta, né? De jogador de praia. E eu tirei o que eu pude dele com essas coisas, do que eu aprendia. Já pelo outro lado, ele pegou um pouco dessa. Eu acho que o Emanuel, até ele ser campeão, ele tinha passado. Eu acho que está rodando aí. Vê se parou. Falar É. sobre a história do Emanuel. Eu acho que você, em qualquer meio que você trabalha, a importância, ninguém é sábio. Ninguém é sábio, ninguém sabe tudo.
Eu acho que você aprende o tempo inteiro com seus pares, com seus amigos, com seus familiares. E a troca minha com ele foi essa. Eu acho que ele me ajudou a diminuir o espaço para um aprendizado meu no vôlei de praia. Colaborou demais. E eu acho que eu dei um pouco essa coisa da confiança para o Emanuel. Ele já tinha ido, se eu não me engano, duas Olimpíadas, uma com Zé Marco e outra com Loyola, em que ele não teve sucesso. E eu lembro que eu começava a passar muito, ele era mais novo, eu falava, pô, acredita e tudo. Aí ele foi também, fez uma terapia. Assim, eu acho que eu contribuí um pouco junto com ele. E ele depois foi campeão olímpico junto com o Ricardo, que também seria. Mesmo não tendo uma confiança, essa dupla poderia chegar onde quisesse. Então, eu acho que essa troca é fundamental para o crescimento de todos. No ambiente de trabalho, com seus pares, com seus amigos, em casa. Essa troca é fundamental. A gente tem que estar num aprendizado diário. Isso faz com que a gente faça a diferença. Conquiste títulos, bata metas. Isso faz que realmente seja positivo. É isso aí. Lembrando sempre que quem quiser deixar pergunta no comentário, deixaram uma interessante aqui, ó. O Daniel perguntando se você ficava mais nervoso nas suas partidas ou nas partidas da sua irmã, né? Quem lembra, quem não sabe, a Adriana Samuel é irmã do Tandy, né? Então, outra adoraça de vôlei de praia. Como é que era esse... medalhista olímpica, minha irmã, né? Prata em Atlanta em 96 e bronze na Olimpíada de Sydney em 2000. Eu acho que eu ficava mais nervoso com ela, mas mais ainda com o meu filho. Quando ele foi para uma final aqui do campeonato, eu paguei um dos maiores micos da minha vida. Eu cantava a jogada porque teve um pai de outro jogador que começou a falar e debochava, e os meninos perdendo, eu comecei a cantar a jogada. Eu paguei um dos maiores micos da minha vida. Falava, diagonal, corredor, e fazia. E para minha irmã, tem uma história legal, em 2000, nós estávamos treinando e ela estava na semifinal, contra Adriana e Sandra contra a Holly McPeak. E eu lembro o jogo lá em cima, e eu falava assim, Zé, pelo amor de Deus. Não, era Radamés. Radamés, pelo amor de Deus, libera a gente para eu ver a minha irmã, cara. Minha irmã tá jogando semifinal da Olimpíada. Deixa eu ir lá. Aí volta e meia eu jogava uma bola perto de uma televisão que tinha, assim, perto do corredor, e que as pessoas estavam vendo. Aí eu chegava, quanto? Assim, super nervoso. A gente acaba sentindo muito, né? Quando tá longe do que a gente sente, como a gente sabe lidar, fica mais difícil mesmo. Acho que ver realmente é pior do que jogar. Jogando você tira toda a atenção na bola. E assistindo, né, não tem como, né? Tem que ficar só torcendo, né? Perguntar, Tandy, também como você avalia sua carreira no vôlei de praia, né? Você conseguir um título mundial, né? Mas você acabou não indo para uma Olimpíada no vôlei de praia. Você avalia como... Vamos lá. Eu sou o único atleta a ser campeão mundial na praia e na quadra, né? Na quadra eu fui pelo Milan, jogando com o Milan, fui campeão mundial de clubes, e na praia eu fui campeão mundial com o Emanuel em 2001. O problema que eu vou te contar. O primeiro, Roberta. Tá aí, boa, Roberta. Eu achei que era até o Roberto Lopes também aqui. E cheio de gente escrevendo várias perguntas aqui, ó. Teve outro do Henrique. O que você achou de 2001 ser retorno para a quadra? Tá, eu vou falar depois. Mas essa parte aí do... O que foi? Até me perdi. Você avaliar a sua carreira no vôlei de praia. A minha carreira no vôlei de praia, eu acho que tem um problema no vôlei de praia que se chama a entrada para o main draw, que é o torneio principal. Você tem que ir para o qualifying primeiro. Do qualifying, que é a classificatória, você tem um torneio chamado, que é o Country Quota. Na praia, se você tem um país com grandes duplas, por exemplo, o Brasil é um deles, Estados Unidos também, se eu não me engano, a Alemanha chegou a entrar nessa, que tenham mais de três times, o que acontece? Não podem jogar os três mais do que uma certa quantidade no torneio principal.
Aí você tem que ir para o Qualifying. Qualifying são as duplas brasileiras melhores ranqueadas depois dessas 3 primeiras dentro do ranking principal. Daí também são 3 ou 4 que estão jogando direto. Para entrar nesse Qualifying, você precisa jogar esse Country Quota. O Country Quota são todas as duplas que estão indo para esse torneio, nesse país, brasileiras. Então vão lá, 10 times chegam lá. Desses 10 times, 3 já estão no torneio principal. 7 vão brigar para tentar jogar, para entrar no Qualifying. Dos 7 entram 3. Aí, depois disso, você classifica ou não e vai para o torneio principal. Então já começa muito difícil. Eu já consegui chegar e até ter sucesso vindo do Country Quota. Só que em vez de você jogar 7 partidas no torneio principal, você joga 7 partidas no torneio principal, você joga antes ali no Qualifying mais umas 4, 5 partidas, e no Country Quota também, umas 4 ou 5 partidas, ou seja, tudo isso numa semana. Então é assim, é desumano. Eu achava que não teria problema de botar que vença o melhor, porém eu entendo o outro lado dos investidores. Poxa, se eu estou fazendo um Mundial, eu não quero um Mundial Brasil e Estados Unidos em que tenha 70 duplas americanas, 70 duplas brasileiras. Então, isso é muito difícil no vôlei de praia, é muito complicado, sabe? Você chegar e realmente classificar pelo seu país primeiro, para depois entrar para ir para uma Olimpíada. Então, realmente não acabou dando certo. Bem difícil. Agora vamos aqui, ó. O Henrique, a pergunta que você tinha falado antes, o que você achou do seu retorno para a quadra? Como é que foi? O que eu achei para o meu retorno da quadra? Achei que foi muito em cima, 2001, jogando na praia, campeão mundial, campeão brasileiro junto com o Emanuel. Não nos classificamos para essa Olimpíada, porque estava muito em cima da hora. E o Emanuel volta com o Ricardo. Lembrando, Emanuel, logo depois disso, voltou com o Ricardo. Eu acabo voltando, na verdade, não foi nem em 2001, tá? Foi 2000, que foi para a Olimpíada. Foi para a Olimpíada. Em 2000, antes de jogar com o Emanuel, depois que eu fui jogar com o Emanuel. Em 2000, antes de eu voltar para a quadra, eu estava jogando vôlei de praia, super feliz, não tinha dado certo. E o Radamés vai e me chama para jogar, eu e Giovanni voltarmos para a seleção brasileira. Quase não tinha classificado, o Santos Joel acabou salvando o Brasil numa partida contra a Argentina, assim, impressionante, lá em cima o placar. E aí, de repente, desse campeonato, eles chamam a gente. Só que meu corpo já estava totalmente adaptado para a praia. Não, muito menos impacto, uma facilidade de deslocamento e tal. Eu chego na quadra, minha defesa melhorou absurdamente por causa da praia. O deslocamento, eu chegava na frente de todo mundo, a bola batia no bloqueio, eu já chegava rapidinho. Eu tinha uma visão do jogo muito melhor. Só que meu físico não estava preparado. Eu achava que ele tinha que ter uma outra preparação para ter sucesso, sabe? Para eu ser eficiente. E o impacto na quadra começou a cobrar os anos de desgaste do alto rendimento. Eu tenho um problema L4, L5, L5, S1 na coluna, então esse impacto começou a me dar dores na coluna. E eu comecei a pagar um preço caro, aí fiquei na fisioterapia, acupuntura, alongando, aí eu jogava titular, aí eu e Giba, tinha Nauber, Timaço e tal, mas eu acho que também chegamos muito em cima da hora. Eu acho que os jogadores que já estavam lá se sentiram atingidos, falando francamente, se sentiram atingidos. Pô, os caras chegaram agora em cima da hora só porque é o Tandy Giovanni. Não, eu quero meu espaço, meu direito. Eu entendo esse lado, apesar de achar um pouco egoísta. Acho que a seleção não é de ninguém, a seleção é do Brasil, que vença, que jogue os melhores. Porém, eu entendo também. Eu entendo também. Então, tudo isso foi um fator complicante. Chegou na hora, alguns machucados, eu também fui me machucando dentro da partida e realmente saímos, se eu não me engano, com o 7º lugar. Então, eu achava que se fosse um pouquinho antes, de repente eu poderia ter contribuído mais, eu e Giovanni. Entendi. Aqui, a Giane perguntou quem seriam os 6 melhores jogadores de vôlei para você. Acho que ela quer que você monte um Dream Team.
né? Poxa, mas aí São eu os vou falar melhores. vários, gente. Aí é É, maldade. Eu posso falar vários. Do Brasil, pelo vários. menos ela falou 6, né? Pelo menos se ela falasse um É, só, não, né? é Você pior, imagina. né? Quanto menos, pior. É, Eu tenho vários, eu tenho grandes jogadores. Mas eu acho que a gente não pode esquecer do Kira, ele é americano, o cara que ganhou na praia e na quadra, uhum, dentro da Olimpíada, foi campeão olímpico na praia e na quadra. O uhum, Kira, ele é uma referência assim de atleta que não era espetacular. Olha como a média vale muito mais. O cara, ele jogava sem a bola. Olha que loucura eu uhum, falar isso para vocês. Vocês podem até me achar um louco. Eu acho que o grande atleta ele joga sem a bola, sabia? Tanto no futebol, no vôlei, tudo. Ele tem uma percepção de espaço em saber que a bola vai bater, que pode ter o cruzamento, que ele tem que estar no posicionamento. Pode ver. Como é que o Romário fazia tanto gol com baixinho do jeito que ele era? Isso é sensibilidade. Ele era um desses caras, sabe? O Kira, ele tinha isso. Ele sabia que a bola ia bater no bloqueio e poderia voltar para o outro lado. Então ele já se deslocava, a bola batia, ele estava lá. Então é um cara que estava na frente do tempo, treinava muito, batia ali perto de quase 99%, 98% de acerto no passe. Ele segurava a quadra. Não era um atacante excepcional, porém para o grupo ele era eficiente ao extremo e altamente importante para a sua equipe. Então, às vezes, isso serve muito para a vida de vocês também. Às vezes a gente não precisa ser espetacular. Primeiro, ter a força de vontade, se capacitar para você ser eficiente. E segundo, se você tem um comprometimento de equipe, vale mais do que aquele cara que é o craque. Vale mais, você obedece o horário, respeita regras, tem cumplicidade, se antecipa aos problemas, o teu técnico vai querer muito mais você do que o cracaço que só é craque, mas não tem um comprometimento de equipe. Então ele é um cara fenomenal. Outro que eu não posso esquecer, Bernard. Bernard fazia coisas assim, globetrotters do voleibol. Ele, cara totalmente diferenciado, Giba eu botaria também, Giba que tem uma facilidade para o ataque assim absurda, uma facilidade de deslocamento, ataca muito bonito, para no ar para atacar a bola. Vamos lá para o mundo dos centrais. Eu vou para a Itália. A Itália tiveram grandes centrais. Pegar aqui o Gardini da Itália foi um grande. Não posso esquecer do Savin, da década de 80, 70 e muito 80. Alexander Savin, o central, que foi considerado um dos melhores centrais do mundo. Outro de lá, Gianni, jogou como ninguém no meio também. O oposto eu vou botar da minha geração, menino Marcelo Negrão, que foi um fenômeno. Fenômeno que apareceu e ninguém segurava aquele menino. Ele teve uma vida curta por tanto impacto, saltar muito dentro do esporte, porém ele foi espetacular naquela equipe. Zorzi foi espetacular também, o Renato falando. Zorzi jogou comigo no Milan, mas eu acho que o Negrão foi melhor até que o Zorzi em algumas coisas, sabe? O Zorzi tinha uma grande equipe, o Zorzi tinha isso, porém o Zorzi não passava nada. O Negrão, até isso, depois na praia, ele foi passar direitinho. O Zorzi bloqueava mais do que o Negrão, mas sacava tão bem quanto, mas foi um grande. Botando nesse lado aí do Zorzi, eu botaria também Joel Despen, cubano. Cara absurdo. Que numa final de Mundial aqui em 90, 11 bolas para ele, ele virou todas. O bloqueio da Itália não achava ele. Foi assim um marco dentro do voleibol. O Giovanni é meu amigo, meu parceiro, o cara que revolucionou essa bola velocidade acelerada. E aí a gente traz para os levantadores também, Maurício, Ricardinho. Ricardinho acelerou a levantada que já era acelerada do Maurício com o Giovanni, sabe? Então, tem vários monstros que eu vou ficar falando aqui. Gustafsson, da Suécia, um cara que poucas pessoas sabem. Jogava muito. Quem mais? Savin e o Zaitsev, junto com o Savin da antiga Rússia. Então depende muito. Eu vou falar aqui vários. Renan Dalzotto. Essa galera da geração de prata que a gente tem que ter uma gratidão eterna. Esses caras foram incríveis. Serginho, já mais para esse lado, né, do líbero. O Serginho é incrível. A Fabizinha no feminino, as meninas no feminino, o que elas fizeram? Então nós temos uma escola de voleibol brasileiro que mostra, de novo, a importância desse legado que uma geração vai deixando melhor para outra. A valorização das camisas, que você assume a responsabilidade da história daquela camisa
e deixa algo melhor para as pessoas, novas gerações que estão vindo. Então, todo esse comprometimento. Então, falariam vários jogadores. Inclusive técnicos também, né? Mas de técnico também vou falar também vai ser difícil, né? Você também trabalhou com muitos muita técnicos, gente né? boa. E o voleibol virou uma referência mundial. Sabe, tem horas que perde e vai e ganha de novo, tem horas que perde. A gente agora tem o Leal aí junto com a gente, o nosso cubano brasileiro, que vai ajudar demais o Brasil. Aproveitando que você falou, aproveitar seu lado comentarista, né? Você teve muita gente que acha que a gente não precisava desse material assim para você, então você acha que é válida a naturalização de um atleta para uma Total. posição, né? Por que não? Por que não? Eu também Se acho o que é, jogo mas tem gente permite que... isso, se o jogo permite isso, o jogo permite, ninguém está fazendo nada diferente disso. Já vi vários brasileiros saírem daqui jogar por um país, o vôlei de praia. Já vi vários atletas de milhões de nacionalidades estarem para outro país, porque não pode. Assim, eu acho até louvável se um Leal que pode jogar em qualquer seleção do mundo, ele querer jogar aqui, porque ele acredita que o nosso país pode conquistar mais uma medalha olímpica. Então, eu acho que isso é até um motivo de, sabe, de nos envaidecer e falar assim, cara, que orgulho o nosso país tem. E tem ele, porque estava precisando. Acabou que saiu um Murilo. Nós perdemos o Murilo como atacante de ponta. Nós perdemos esse menino que era o melhor atacante do momento, apesar de uma baixa estatura, vindo do irmão dele, um dos maiores bloqueadores que nós tivemos também, o Gustavo. E aí a gente perde, aí fica com o Lucarelli, fica com o Lipe, aí vem o Thiago, aí fica meio faltando, e aparece um Leal, pô. O Leal que teve que melhorar, e o Renan volta e meia tem falado isso, o passe dele, que é fundamental. Se ele segura o passe, ele está jogando. No ataque, no bloqueio, no saque, ele é 20% da nossa equipe vai ser ajudada pelo Leal, tenha certeza disso. E o Bruninho sabe, olhos fechados, Leal o tempo inteiro no momento difícil. O cara realmente é diferenciado junto com grandes jogadores que nós temos. Verdade, o Bruninho jogou com ele na Itália, né? Então já tem um entrosamento que ajuda Ganharam bastante. tudo. Todos os campeonatos o time deles ganharam. Bruninho, ele, são pessoas diferenciadas. Cara, o time, então, é brincadeira. E o Bruninho sabe, como ninguém, tem acessibilidade igual o Bernardinho, como liderar, como levantar. O Bruninho, que é um jogador que poderia ser visto não tão habilidoso quanto o Ricardinho, não tão habilidoso quanto o Maurício, porém altamente focado, estrategicamente, ganhou todos os títulos por onde passou. Então, realmente é espetacular. Aproveitando também, em 92 o Brasil chegou como um outsider, digamos assim, né? 2004, quando levou o ouro, era o favorito. 2016 também estava correndo por fora. E como é que você vê agora nos Jogos de Tóquio, como é que o Brasil vai chegar nessa Olimpíada? Qual a condição, o status dele? Assim? Tudo mudou, né? Tudo mudou. Uhum. O Brasil, que estava se preparando no masculino, ganhou o último título, voando. Era um momento bom para a gente já pegar o embalo com moral, e isso ajuda demais as equipes. Uhum. E, de repente, vem essa pandemia e dá uma travada e vira 2021, Tóquio 2021. Eu estou vendo o pessoal falando. A preparação do atleta, o atleta não é robô. Eu não sei se vocês viram recentemente no Esporte Espetacular, a Simone Biles, da ginástica, Biles, né, que eles falam, ela já tem uma idade um pouco avançada para a ginástica e ela já estava preparada para essa Olimpíada agora, já voando no que ela poderia entregar, junto com fisioterapia, por causa do impacto, tudo aquilo. Uhum. E, de repente, ela não tem possibilidade de disputar esse ano. Para ela é um caso a se pensar, porque um ano faz a diferença na vida do atleta. Gente, vocês não têm ideia como. Faz muita diferença na nossa vida. O corpo reage diferente, uma dor que você não tinha, ela começa a aparecer, você fala, caramba, que loucura, eu estou começando a mancar, estou começando a sentir o joelho, a tendinite do ombro, e muda muito. E alguns atletas que estavam já praticamente fora da Olimpíada, uma delas, podemos falar, Rafaela Silva, que foi pega no doping, a Rafaela, de repente, pode ter chance, eu não sei como vai ser esse jogo, mas pode ser que ela tenha chance de voltar para a Olimpíada para defender o título dela olímpico, o bicampeonato dela.
Então, essa preparação para o atleta ela é cruel, porque o corpo vem na preparação junto com o preparador físico do clube, aí chega uma hora, já passa para o preparador físico da seleção, começa a crescente, uma Não, tô é, te vendo aqui. com uma Tá. pressão absurda, com uma pressão absurda. Aí essa é a sensibilidade que é o planejamento de uma comissão técnica, junto com o preparador físico, junto com o técnico. Essa comissão técnica ela vai ver aonde é o ápice que a grande maioria dos atletas eles vão chegar. E às vezes não estouram na competição, estoura depois ou estouram antes. É muito doido, porque cada corpo reage de uma maneira. Inclusive a pandemia mostra isso para a gente, né? Até o Covid bate de uma forma diferente no corpo. E a mesma coisa, a parte física, a parte nossa. O psicológico também, você mantém durante aquele tempo se preparando e de repente tem que mudar todo. E claro que foi altamente positivo, porque senão seria a pior Olimpíada da era moderna. Os atletas eles não treinaram da maneira que tem que ser treinado na alta performance, do lado dentro das suas piscinas, nas suas pistas, no seu ambiente de trabalho, nos alvos, nas quadras. E quando você não tem o melhor da preparação, você também não vai ter o melhor da execução. Então isso é um fator assim primordial que eu acho que esse momento realmente de reflexão em que estão falando aí 2021, mas já vi até falando, por exemplo, futebol europeu saiu hoje, que já estão começando a analisar, só começar em 2021. Então, realmente, a gente tem que ver com muita calma. E o atleta tem que se manter. E ele não consegue se manter na alta performance o tempo inteiro, no alto treinamento. Ele não consegue, senão ele quebra. Então, tem que saber, tem acessibilidade de você conseguir chegar na alta performance no período exato. E é claro que agora todo mundo sabendo que não tem Olimpíada, deram uma relaxada para ver se potencializam daqui a pouco essa volta aí. Isso corre até um risco. Eu vi até o Alisson do vôlei de praia falando que ele acha que tem um grande risco de embolar tudo, as forças. Então pode ser que, eu acredito que no vôlei também possa acontecer de embolar, digamos assim, né? Não, eu não acho. Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que os melhores vão ser os melhores. Porém, aquele time que é mais experiente pode ser que dê algum problema. Mas, por exemplo, se você pegar o vôlei de praia, você vai pegar aquele Mou da Noruega, dupla norueguesa, os moleques voam, os novos, entendeu? Vai me falar que eles não vão estar? Vão ser um dos favoritos. Os meninos também do vôlei, Bruno, o Alisson, né? Eles tendo possibilidade de chegar agora com as suas equipes, com o Evandro, com certeza são novos. Ainda tem um lastro, por mais que o Bruno tenha um pouquinho mais de idade, mas mesmo assim, ainda tem um lastro aí que não tem problema um ano para eles. Mas algumas duplas mais experientes, como a Simone Biles, por exemplo, ela é uma que tem que se preocupar, sim, para saber se ela aguenta mais um tiro aí de 365 dias. Além do que a gente nem chegou na metade desse ano, então nós estamos falando aí para mais de quase 500 dias aí de preparação, né? Verdade. Tandy, voltando aqui para as minhas perguntas, você diz que um momento difícil para o atleta é sempre encerrar a carreira, né? Mas no seu acabou sendo rápido, você já teve uma transição rápida até para a televisão. Você era uma coisa planejada, aconteceu, você já decidiu, não, vou parar, ver a proposta para você, como é que foi esse final de carreira? O final de carreira depende muito da forma com que você lida, né? Primeiro com a sua vaidade. As pessoas se acham eternas, e esse é um grande problema. Você acha que você é injustiçado, que você é eterno. E você tem que saber que você passa como tudo passa na vida. Inclusive, esse momento horroroso que a gente está vivenciando vai passar também. Agora, eu tive um momento de preparação na minha vida, de transformação, de reinvenção, que isso é fundamental para a gente ter sucesso. Eu, enquanto era produtivo jogando, eu comecei a investir o meu dinheiro.
comecei a entrar em coisas, ter sociedade em restaurante, rede de academias. Eu começava a ficar muito preocupado. O que eu faria quando eu parasse de jogar? Então, isso começou a fazer diferença. Eu não me preocupava. Então, a importância da gente fazer várias coisas, se capacitar, é essa. Você vai ter uma possibilidade para que você erre e você continue sendo produtivo. Não tenha medo de errar. E o vôlei, quando ele sai de mim, eu tenho a possibilidade da Globo, mas eu tinha as minhas outras coisas, o meu lado de empreendedor, que eu acho que é o grande erro do atleta brasileiro. O atleta brasileiro, ele vive muito de momentos. Ele acha que vai ser eterno, ele acha que aquele dinheiro vai ser eterno, e os gastos que você começa a ter no decorrer da tua vida, eles só vão aumentando pelo nível de salário que você vai também ganhando. E a tua vida você vai levando naquela maneira que quando para, hoje em dia eu já vi atletas, campeões olímpicos pedindo dinheiro emprestado. Já vi grandes jogadores pedindo ajuda para que a gente, dentro do grupo do WhatsApp, ajudasse o filho dele à faculdade lá fora, porque ele estava querendo bancar, mas não tinha como conseguir. Então é uma falta de planejamento, educação financeira, que esse é o nome dado corretamente para isso, que eu acho que falta e vem do lado cultural, que aí a gente entra na educação. O atleta que, diferentemente dos Estados Unidos, o atleta no Brasil, ele vê esse momento como uma maneira de defender a sua família, sustento da sua casa. O futebol é muito assim, é lançar o menino para dar certo, para dar uma sustentabilidade, ajudar a sua família no dinheiro, para ele ter sucesso e acabar ajudando a sua família. Nos Estados Unidos, não. Ali você vem junto com uma educação, paralelo à faculdade, à escola, o incentivo do esporte. Ele te dá bolsa e você continua, e quando você sai já para a NBA, como o The Rookie of the Year, você é o cara diferenciado e você continua evoluindo e você sai dali já formado. Já vários campeões olímpicos americanos hoje em dia têm o seu trabalho, seu escritório, sua empresa. O cara que tinha o pai dele tocando negócio, ele é administrador. Um desses é o Steph, que ganhou junto com o Kira, campeão olímpico. O cara é investidor, então é diferente do Brasil. É um sustento da sua família, então o lado educacional, financeiro é fundamental para a gente ver essa molecada aí apenas não dependendo do esporte, sabe? Tem que começar a dar uma olhadinha a mais para saber que depois disso tudo você tem que se reinventar e que seu dinheiro vai acabar se você não tiver uma reinvenção boa. Então, a importância da gente estar se capacitando, vendo oportunidades, vários amigos meus perdendo empregos, eu sou um empreendedor, eu fico com medo de demitir pessoas, e esse é o mundo que a gente tem que ter. Então, se você tem uma possibilidade, uma gama diferente de ganhar o seu sustento, né? Hoje em dia eu sou ali comentarista, eu sou palestrante, eu tenho minhas coisas, os meus negócios, isso me dá uma tranquilidade. Eu perco aqui, mas aqui eu me seguro e a gente vai tocando isso para frente. Então, isso é uma preocupação que eu tenho com os atletas brasileiros, que eles têm que realmente saber que tem vida após o período dele de atleta de alto rendimento, que é muito rápido. É muito rápido. E todos nós, quando estamos lá dentro, isso acontece em todos os lugares, inclusive em empresas, as pessoas acham que são eternas ali dentro. E essa é uma pergunta que eu faço e fico desafiando todo mundo hoje em dia. Será que você vai ter mesmo o seu emprego hoje em dia? Então a importância da capacitação vem aí, ó, porque vai ser o diferencial. Desemprego maior, saindo de 12 milhões para quase 25 milhões de pessoas. Então é uma concorrência mais, né, bem maior do que nós tínhamos. Pessoas capacitadas. Então, qual vai ser o diferencial para você ter o sucesso? Ter algo mais, fazer algo mais, se capacitar em algo mais. E também como atletas fazem isso o tempo inteiro. O Bernardinho, Zé Roberto Guimarães, ele vai escolher exatamente o cara que tenha, que entre bem, encaixe bem na equipe, mas não apenas o atacante espetacular, o bloqueador espetacular. Ele vai ver o cara que ajuda mais, contribui mais, levanta a moral do time, é o líder. Então, uma série de fatores que fazem diferença desse, tanto no mundo esportivo quanto no mundo corporativo. Entendi. E no corporativo você já conhece bem, você está como palestrante também, né? Atualmente você está trabalhando com isso também, né?
Se você falasse um pouco, né, sobre esse seu trabalho, de você vai nas empresas, faz as palestras, né? Como é que é? Eu vou em tudo quanto é empresa. Hoje em dia, cara, assim, eu tenho um orgulho de impactar a vida de pessoas, de falar para as pessoas que elas saem transformadas, elas acreditem nelas mais, sabe? E esse que é o meu intuito, é um propósito de vida que eu botei na minha cabeça. Eu sei que é a minha missão tentar transformar a vida de pessoas a acreditarem nelas. Eu chego, de repente, eu tenho a primeira impressão de um CEO, um diretor, o cara vira, pô, mas o que o Tandy vai falar para mim? O cara parou lá atrás, no vôlei de praia, saiu há 5 gerações. O que esse garoto vai falar? E nada melhor do que você impactar de uma maneira positiva, você sair de uma palestra, um cara super conceituado, preparado, um cara diferenciado com a sua empresa, o cara vira e fala assim, porra, que palestra, cara. E eu não tinha isso antes. Acabava minhas palestras, eu sentia o peso da falta de conteúdo que eu tinha para entregar para esses caras. Uhum. Eu falei, eu tenho que melhorar. Assim como na quadra, eu tenho que treinar mais. Eu vou me capacitar, eu vou atrás, eu quero ser um dos melhores desse negócio. E, cara, eu estou sendo muito, muito, muito cotado. Eu vejo o tempo inteiro as empresas chegando, pô, Tandy, e o boca a boca. Eu quero você aqui, pô, fulano de tal já me deu toque. Ah, fulana, a fulana da empresa tal que deu um toque para te chamar. Então isso é, assim, é espetacular. E eu contar um pouquinho dessas minhas reinvenções. A importância que a gente tem que sair da zona de conforto, que é o princípio do nosso fracasso. A importância da gente fazer algo diferente do que estava dando certo. Porque o que deu certo no passado não quer dizer que vai dar certo no presente, muito menos no futuro. Falei numa live agorinha. Você pega nomes espetaculares da música, daqui, ó, de startups, como esses caras têm sucesso tanto tempo? Através da reinvenção. Você pegar um Mark Zuckerberg, Facebook, se ele tivesse só com a plataforma do Facebook, eu acho que ele estaria em pânico, como o Orkut parou lá atrás. Hoje em dia, tu pega o cara que tinha o Facebook, ele vai, aproveita a oportunidade, compra o Instagram, essa plataforma que a gente está falando, compra o WhatsApp, exatamente para potencializar isso tudo e ser um atrativo, um depender do outro. Reinvenção é fundamental para esse novo mundo que está aparecendo, e é isso que eu falo nas minhas palestras. Será que você vai ter o seu emprego mesmo quando você voltar? Quem sabe? Agora, depende de você. Ser analisado pelo seu chefe, depende de você no seu treino, na sua equipe. Será que eu não vou perder minha vaga para o outro jogador que está treinando agora em casa? Então, essa capacitação, me desculpe, se você não tiver tempo para fazer algo nesse momento, você não vai ter tempo nunca na tua vida, você sempre vai ficar dando desculpas. Então, a importância da gente estar potencializando isso, ver a dimensão de uma banda que eu amo, que eu falo o tempo inteiro aqui também agora, U2. Como esses caras são tão eficientes durante 30 anos, eles continuam sendo eficientes. A banda que mais faturou ano passado, numa turnê, mudando gerações. Ele vai e faz shows para 80 mil pessoas, de repente vai para um ginásio com 20 mil pessoas, aí um telão que sobe e desce, eles entram no telão, interagem dentro do telão com a imagem do telão incrível. Então, é inovação, revolução, todas as espécies de você se reinventar. É fundamental hoje em dia. Startups, pessoas aí cada vez mais criativas, essa molecada chegando, novidades no mercado, possibilidades de negócio. As maiores fortunas são construídas em momentos de pânico da população, de desemprego. Então, eu acho que é a oportunidade que a gente está tendo aí para isso. Oportunidade aí nessas lives que a gente está tendo, e pegar conteúdo, aprender o tempo inteiro. Sermos realmente pessoas mais humildes para aprendermos com outras pessoas. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, ao contrário. Quanto mais você aprende, mais estuda, mais lê, mais capacita. Várias possibilidades a gente está tendo. Cursos, palestras, Harvard, culinária, lives para quem gosta de música, aprender a tocar, cantar. Cara, depende só da gente, como a gente vai querer ser visto a partir da nossa volta aí para esse mundo novo que vai estar esperando a gente. Mundo novo, literalmente, na parte da natureza, parte da confraternização, da união, de ajudar o próximo. E a gente vê, né, quando a gente começa a ajudar o próximo, exatamente no momento que a gente está numa pandemia com medo de morrer. Aí a gente estende a mão para os outros.
né? O Leandro Carnal falou isso muito bem no programa na CNN. Eu achei sensacional. Não, você acha que as pessoas estão mais solidárias? Não. Eu acho que elas estão em pânico e o pânico faz com que elas comecem a ajudar. Então, essa é a maior prova que eu acho que é um momento novo que a gente pode se ajudar. Verdade, olha, foi belas palavras, Tandy. Que isso? Pô, você mandou bem aqui, vai ser uma aula pra gente. Vou deixar, É. como vou ficar salvo aqui, então, quem quiser assistir, pelo amor, assista, essas palavras foram bem legais. Perguntaram aqui para você falar um pouco sobre a seleção de vôlei feminino, se você acompanha, como é que você acha Acompanho que ela está tudo. atualmente? Acompanho tudo que eu posso. Então, como é que você acha que está a seleção feminina aí nesse ciclo? A seleção feminina é um pouquinho mais complicado. É um pouquinho mais complicado. Zé Roberto, acredito muito. Não podemos duvidar do único tricampeão olímpico da história do nosso país. Não podemos duvidar da competência do José Roberto Guimarães. Porém, ele está, aliás, se para a seleção masculina pode ser que seja um fator que atrapalhe, que eu não acredito, acho que eles vão fazer um belo trabalho e a média de idade ainda de um ano não vai fazer tanta diferença para esse time misturado com idades diferentes. Na feminina eu acho que vai ajudar. Para algumas atletas, o Zé esse ano não conseguiu jogar com a Tandara, a Gabi e a Natália. Elas três, volta e meia, uma machucada. E são os pilares da seleção brasileira do Zé Roberto. Se essas três jogadoras conseguirem jogar ao mesmo tempo, o Brasil vai brigar com todo mundo. Porém, a gente não sabe se elas vão aguentar esse ciclo todo, já que tem uma idade um pouquinho mais avançada. E já para as jogadoras mais novas, bem talentosas, elas vão ter a possibilidade de estarem jogando mais e adquirindo mais responsabilidade, lidando com a pressão, isso tudo vai acabar ajudando. Então, eu acho que o Zé ele pode sair com uma medalha, porém pode sair sem medalha também. Eu acho que é um novo momento de renovação dessa seleção brasileira. Mas volto a falar, quando tem na frente um José Roberto Guimarães, um Bernardinho, o Renan agora com a seleção, pessoas capacitadas, a gente não pode duvidar. Realmente. Zé Roberto já tem todo o gabarito. Tem um amigo nosso do Surto Olímpico que escreve com a gente, é o Bruno Guedes, ele também é fã de carnaval. Ele pediu para... Ih, tá acabando essa live. Uhum. Vou ter que deixar para outro dia, porque tá acabando. Muito obrigado, Tandy. Foi demais esse papo aí. Sinta-se convidado aí, talvez a gente fale até mais vezes aí se o pessoal gostar. É um prazer. Legal.